Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Então, estamos na lição 31, hoje é dia 31 de janeiro. Eu não sou vítima do mundo que eu vejo, né? Eu prefiro declarar: eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo. Acho que o sentido da lição fica mais claro, né? Essa lição, para mim, ela é uma das mais poderosas de Um Curso em Milagres. Eu amo esta lição, eu amo praticar essa lição, tá? E essa lição tem uma metafísica profunda. Se você ainda não assistiu os vídeos dos anos anteriores, por favor, assista, né? Especialmente 21 e 22, 2021 e 2022. E essa lição, ela pode se tornar, como eu costumo dizer para vocês, uma chave que vai abrir muitas portas que aparentemente estão atualmente fechadas na sua vida. Essa é uma lição para você aplicar todos os dias. Todos os dias vai acontecer algo na sua vida e você vai ter a tendência egóica de escorregar para o pensamento de vitimização. Não é para você se condenar, não é para você se vitimizar, mais ainda, não é para você se aborrecer. É apenas para você se conscientizar daquilo que você está fazendo e que você escolhe não fazer mais. A partir de agora, eu escolho não mais ver essa situação como algo que está me vitimizando, tá? Então, essa lição é uma lição pela qual eu tenho um profundo apreço. Eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo, eu vou falar dessa forma. A ideia de hoje é uma introdução para a tua declaração de liberação. Estamos saindo da prisão. Imagina que você ficou preso durante algumas décadas por um crime que você cometeu. Você está saindo da prisão hoje com esta lição. Eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo. Mais uma vez, a ideia deve ser aplicada tanto ao mundo que vês fora, como ao mundo que vês dentro de ti. Ao aplicar a ideia, usaremos uma forma de prática que será cada vez mais usada, com algumas mudanças que serão indicadas. Em geral, a forma inclui dois aspectos: um no qual aplicas a ideia de modo mais contínuo e o outro que consiste em frequentes aplicações da ideia ao longo do dia. 2 períodos de prática mais longos com a ideia para o dia de hoje são necessários, um pela manhã e um à noite. São recomendados de 3 a 5 minutos para cada um deles. Durante esse tempo, olhe ao teu redor lentamente enquanto repetes a ideia 2 ou 3 vezes. Em seguida, fecha os olhos e aplica a mesma ideia ao teu mundo interior. Escaparás de ambos ao mesmo tempo, pois o interior é a causa do exterior, tá? Então, essa frase aqui, na minha opinião, é a mais importante da lição. Escaparemos de ambos, a ideia no mundo interior, a ideia no mundo exterior, ao mesmo tempo, pois o interior é a causa do exterior. E não o contrário, como o sistema de pensamento do ego quer nos convencer, né? Ao examinares o teu mundo interior, meramente deixes que quaisquer pensamentos que passem pela tua mente venham à tua consciência. Cada um deve ser considerado por um momento e, em seguida, substituído pelo próximo. Tenta não estabelecer qualquer tipo de hierarquia entre eles. Observa-os ir e vir com a maior imparcialidade possível. Não te detenhas em nenhum em particular, mas tenta deixar a corrente passar de forma regular e calma, sem qualquer investimento especial da tua parte.
Enquanto estiveres sentado e observando calmamente os teus pensamentos, repete a ideia de hoje para ti mesmo, sempre que quiseres, mas sem nenhuma sensação de pressa, tá? Além disso, repete a ideia para o dia de hoje com a maior frequência possível ao longo do dia. Lembra-te de que estás fazendo uma declaração de independência em nome da tua própria liberdade. E na tua liberdade está a liberdade do mundo. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, é que nós estamos declarando a nossa independência do sistema de pensamento do ego. Quando eu declaro a minha independência, a minha liberação, né, como ele fala aqui no início, quando eu me libero, eu libero o mundo junto comigo. Como, Jaque? Como isso é possível? Eu libero o mundo junto comigo porque efetivamente o mundo é uma projeção da minha mente, do meu conteúdo mental. Então, se eu começo a projetar um conteúdo mental livre do sistema de pensamento do ego, muito bem. Então, esse mundo se liberta junto comigo. Vocês entendem? Eu fiz um vídeo, eu acho que foi em 2022, que tem muito a ver com isso, que eu já recomendei a vocês aqui que assistissem, que é como você pode ajudar a salvar o mundo, tá? E isso me lembra algo muito importante que eu estava assistindo outro dia, né? A respeito do Ho Oponopono, né? Então, o Joe Vitale, que escreveu o livro, talvez, que aqui no Ocidente é o mais famoso sobre o Ho Oponopono, que é o Limite Zero, e que se você ainda não tiver lido, eu aconselho fortemente a que você o leia, né? O Ho Oponopono é aquela tradição havaiana, aquela oração, né, que é completa, eu não vou falar ela toda completa aqui, mas resumindo, ela diz assim, você olha para a dificuldade, você olha para a situação nefasta na sua vida e você fala, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, eu te sou grata, muito obrigada. Eu falo desse jeito, tá? E você fica repetindo isso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te sou grata, muito obrigada. É assim que eu repito, tá? É assim que eu faço. E aí, o que ele diz para os praticantes do Ho Oponopono, e o Ho Oponopono, a filosofia, a essência do Ho Oponopono é a mesma essência de Um Curso em Milagres, né? É que uma coisa que a gente precisa entender de uma vez por todas é que eu não vou tentar mudar nada do lado de fora de mim. Eu só posso modificar a minha mente, porque o que está acontecendo do lado de fora é uma projeção do meu conteúdo mental. Então, no Ho Oponopono, o mundo não existe, só existe a minha mente projetando conteúdos equivocados. Então, ele fala, olha só, tem muita gente aí que está estudando Ho Oponopono e não consegue praticar de forma certa, porque não entende, né? Então, por exemplo, você viu lá a fome na África, tá? Você ligou a TV e tem um noticiário daqueles bem horrendos que está mostrando a fome na África. Como é que você resolve a fome na África? Né? Ou pegando um exemplo aqui mais atual. Como é que eu resolvo a guerra em Israel? Eu pego as armas e eu vou para Israel lutar? Não. Eu vou me internalizar, me interiorizar e eu vou fazer o Ho Oponopono. A guerra está acontecendo na minha mente, ela só acontece do lado de fora porque ela está acontecendo dentro, tá? Então é assim que nós praticamos o Ho Oponopono, que é uma tradição, uma oração havaiana dos mestres kahunas, tá? É assim. Não existe mundo do lado de fora, o que está do lado de fora é ilusório. Eu fecho os olhos, eu visualizo as cenas da guerra, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te sou grata, muito obrigada. Claro que você vai fazer a oração completa, né? Que é um vídeo que eu já prometi aqui de gravar para vocês e eu ainda não fiz, né? Eu tenho que fazer, tá? Mas eu coloquei lá no canal, no Telegram, para vocês um vídeo de, acho que são 11 horas de Ho Oponopono, oração completa, tá?
para vocês ouvirem. Teve um tempo aí que eu botava pra... Agora nem tô fazendo mais, mas eu botava pra tocar e ia dormir. É muito bom, eu tenho que voltar a fazer, tá? Agora a gente passa para a leitura do livro A Workbook Companion, volume 1, comentários sobre o livro de exercícios para os estudantes de um curso em milagres. Lição 31, eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo. Eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo. Eu sou a criadora do mundo que eu vejo. Eu posso estar criando esse mundo equivocadamente a partir do sistema de pensamento do ego. Eu posso estar criando este mundo sabiamente a partir do sistema de pensamento do Espírito Santo. Tá bom? Então, muito bem. Instruções práticas. O propósito da lição: começar a declarar a sua liberação do sistema de pensamento do ego, tá? Aí ele vai falar da prática, né? Repita a ideia 2 ou 3 vezes enquanto você olha a sua volta. Eu não vou ler mais a prática não, porque só aqui algumas coisas que ele coloca que são diferentes, porque de resto a gente já leu na lição. É importante você se desapegar, se desidentificar da correnteza, da corrente dos seus pensamentos. Tente ver essa corrente de pensamentos como uma parada estranhamente desorganizada, de objetos sem significado, ou como uma série de folhas que estão voando, que estão flutuando sobre um rio, a correnteza de um rio. Deixe essa correnteza continuar se movendo. Não tente parar esse fluxo de pensamentos, nem se deter num pensamento em particular. Não tente fazer isso. À medida em que você observa essa correnteza se movendo, repita a ideia tão frequentemente quanto você desejar, sem pressa, tá? Então você tem que lembrar da lição frequentemente. A resposta à tentação é quando você sentir que qualquer coisa no mundo está vitimizando você. Isto é, você está percebendo qualquer coisa no mundo como algo que vem para tirar a sua paz, que vem para fazer com que você se sinta mal, te atacar, ok? Ai, que saco, lá vem aquela pessoa de novo. Vamos nos lembrar que Jesus nos recomenda em todo o curso que nós não façamos separação, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui gravando o vídeo, a campainha toca. Eu tenho que interromper o vídeo para atender a porta. Eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo. Ah, mas isso não é nada. Não vou me furtar a repetir o meu mantra do dia. O meu mantra do dia é a frase da minha lição. Ah, não, tem um assaltante tentando arrombar a porta da minha casa. Eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo. E aí tem que fazer outras coisas, né, gente? Aí a gente vai apelar para o mantra da Seichonoye, que é poderosíssimo, que é a imagem verdadeira, harmonia, perfeição, né? Então, por exemplo, ontem eu fui ao cabeleireiro. Quando eu cheguei no cabeleireiro, que eu fui fazer minha progressiva, vocês veem que meu cabelo já está devidamente liso, né? Eu cheguei lá e tinha uma senhora bastante idosa. E essa senhora estava sendo atendida pelo meu cabeleireiro e ela estava completamente alterada, completamente enlouquecida. Falando um monte de coisas das pessoas que tinham feito isso pra ela, aquilo pra ela, não sei o quê. Falando alto, toda nervosa. E o meu cabeleireiro, que é um cavalheiro, tentando conversar com a mulher de uma maneira gentil. Aí, quando a mulher me viu, eu cheguei um pouco antes da hora marcada, essa senhora me viu, ela começou a me convidar para entrar no conflito dela. O que eu fiz? Ele falou, já que você chegou adiantada, espera aí um pouquinho. Sentei para esperar, fingi que não estava percebendo, não me envolvi naquela energia, peguei o celular, comecei a fingir que estava olhando
pro celular e comecei. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Deu 10, 15 minutos no máximo, essa pessoa foi embora do salão. Quando a pessoa saiu, ele e os irmãos dele comentaram, né? Que a energia estava muito pesada, que estava muito difícil. E aí eu falei, vocês perceberam que ela me convidou para entrar no conflito e eu recusei? Aí o meu cabeleireiro falou, sim, eu percebi. Falei, olha, aquela hora que eu fui ali pro cantinho, que eu fiquei mexendo no celular, eu estava em oração. Então é assim que a gente faz, tá bom? Qual era a atitude da Jaqueline do passado? Eu ia começar a me embolar lá com a mulher. Talvez criasse uma confusão no salão. Entenderam? É assim que a coisa funciona. Então, repita a ideia, né? Sempre que isso acontecer, você vai obter mais da lição se você disser essa declaração, disser a frase como uma declaração de que você se recusa a ser escravizado por eventos exteriores ou pelas reações do seu ego, tá? Observações. A lição de hoje marca um desenvolvimento importante, né? Sobre a prática. A prática vai começar a ficar mais longa, então a gente vai ter uma prática também na manhã e à noite mais longas. Comentário. Como você deve ter notado quando você leu a lição de hoje, não há muita metafísica nela, tá? Jesus vai falar muito sobre as instruções práticas. A única sentença que nos leva a essa metafísica, né, é a própria sentença: eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo. Se você pensar sobre essa frase, é fantástico observar quantas vezes nós vemos a nós mesmos como vítimas do mundo. Nós passamos pela vida nos sentindo como vítimas do clima, daquele idiota que corta você no trânsito, ou que rapidamente pega o lugar do estacionamento pelo qual você estava esperando. Eu já passei por isso, foi uma coisa bizarra, né? Até a minha irmã estava dirigindo o carro e a gente parada, né? Ali tem muitos anos isso, né? Ela com a seta ligada, bonitinha, esperando a vaga. Na hora que o homem tirou o carro, veio um carro do nada, foi e enfiou o carro na vaga dela. Foi uma coisa de uma agressão assim absurda. Aconteceu no shopping Iguatemi, em São Paulo. Uma coisa horrível, horrível, assim. Nunca vi igual, né? E às vezes acontece, né? Enfim. O disco HD, o disco rígido do seu computador que perde o seu arquivo. O seu companheiro de apartamento que usa o restante da água quente antes de você tomar o seu banho. O serviço vagaroso no restaurante. O trânsito, né? O tráfego que faz com que você se atrase para o seu compromisso. Então, é claro que há pessoas que podem deliberadamente ou de forma malevolente também, né, aterrorizar você nas cidades, nas nossas cidades, talvez até na sua casa. Declarar que eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo pode ser liberador e trazer o seu poder de volta, pode ser empoderador. É notável como essas simples palavras podem causar sentimentos de fraqueza e fazer com que os sentimentos de fraqueza e de desamparo sejam levados embora. Tente, você vai gostar dessas palavras. Estranhamente, nós também nos sentimos vitimizados por inimigos invisíveis e até mesmo pelos nossos próprios
pensamentos. Você já teve um ataque de pânico? Você já se sentiu uma vítima de um sistema de governo completamente injusto? Você já foi assombrado pela dúvida, né, a respeito das suas próprias capacidades? Você também não é uma vítima do seu mundo interior. Não mais do que você é uma vítima do seu mundo exterior. Você vai escapar de ambos ao mesmo tempo, porque o mundo interior é a causa do mundo exterior, como a gente leu anteriormente, né? Então, a Louise Hay, ela tem uma frase que ela define, ela fala disso, né? Desse terror do mundo interior, que eu adoro, né? Ela fala assim: pare de se assustar, pare de se aterrorizar. Você tá ali, as coisas estão acontecendo e você tá ali se aterrorizando. Vai acontecer uma desgraça, não sei o que lá. Entendeu? Ano passado aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Aqui no Rio, eu não me lembro quando foi, mas teve um momento, acho que nem foi ano passado, eu acho que foi em 2022, no final de 2022, talvez setembro, talvez outubro. Teve uma chuva aqui no Rio, mas uma chuva muito, muito, muito forte. Chovia e não parava de chover. Gente, não parava de chover. Quem mora no Rio de Janeiro vai lembrar desse evento. E eu já contei pra vocês que eu moro numa encosta, né? Então, assim, uma das coisas que eu pessoalmente estou fazendo é reflorestar os terrenos que cercam o meu prédio. Porque a gente sabe que quando a gente planta a árvore segura o terreno e absorve boa parte da água da chuva, né? E eu tô nessa minha política de reflorestamento, né? Agora eu acabei de plantar uma figueira aqui no nosso terreno. E eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo de que um desastre realmente acontecesse. Né? O meu prédio é muito antigo. Enfim, gente, eu entrei em oração. Eu, antes de dormir, chovia tanto, que eu simplesmente me rendi ao meu medo, entreguei ele para o Divino Espírito Santo e entrei em oração. Entrei em oração, entreguei tudo para o Divino Espírito Santo. E aquela oração foi muito sincera, porque eu peguei no sono e dormi. A chuva acabou, boa parte da cidade foi destruída, mas aqui na minha região nada de ruim aconteceu. Tá? Então é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E essas ferramentas que eu ensino para vocês aqui, meus queridos, minhas queridas, é para serem usadas diariamente em todas as situações que tirem a sua paz de espírito, tá? Aqui ele vai falar um pouco sobre a prática, eu não vou ler para vocês, tá? Ele só vai dizer assim, ele vai dizer algo que eu acho que é importante aqui. Faça, né, tome como importante você fazer os períodos mais longos de prática de manhã e antes de dormir, tá? Você não vai praticar o piano tocando apenas as meias escalas, né? Se você não vai fazer isso, então você também não pode ser econômico com a sua prática aqui. A partir deste ponto em diante, a prática com o livro de exercícios vai se intensificar. E eu estou certo de que você vai achar mais difícil manter a sua constância, né? Então ele fala para que a gente realmente, para que nós nos comprometamos. E aí ele vai citar um texto da introdução do livro de exercícios, que eu vou ler para vocês. Na verdade tem uma lição, tem um vídeo que eu acho que é de 2022, no qual eu leio a introdução do livro de exercícios. A introdução do livro de exercícios, ela é muito importante de ser lida, tá? Leia. Então, ele vai citar o parágrafo 8.
Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que apliques as ideias assim como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido que use-as. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiros, tá? Então é só isso. É só isso tudo, na verdade, né? Mas, olha só, como é que essa lição ela vai se encaixar na nossa prática ascensional? Há uns meses atrás eu publiquei para vocês no Instagram o diagrama do Dr. David Hawkins, um psiquiatra americano famosíssimo, escreveu vários livros maravilhosos, foi estudante e praticante de Um Curso em Milagres, e ele criou uma escala de níveis de consciência da humanidade. Então, nessa escala de níveis de consciência, a consciência de vítima está lá embaixo. Então é importante que você se lembre que quando você está se acreditando vítima, você está num nível de consciência muito baixo, você está 100% no ego. Você está num nível de consciência muito baixo mesmo, tá? Muito baixo. E o nosso processo ascensional é subirmos a escada dos níveis de consciência. É para isso que você está aqui estudando comigo. É para isso que você diligentemente está estudando Um Curso em Milagres. Não é isso? Esse é o seu objetivo. Expandir a sua consciência. Ver as coisas, perceber as coisas de uma outra maneira. Esse é o seu objetivo, né? Então, o estado de consciência de vitimização, eu diria para vocês que ele é um dos pilares do sistema de pensamento do ego. Tá? Lembram da tríade ímpia? Pecado no passado, culpa no presente e medo do futuro? Lembram que eu sempre falo para vocês, eu falei muito disso em 2022, que toda culpa pede punição? Bom, se vem alguma coisa ruim acontecer, se alguma coisa ruim acontece na minha vida e eu me sinto vitimizada, de alguma maneira aquela coisa ruim, entre aspas, ela é uma resposta a uma culpa interior minha, certo? Estão me acompanhando? Então eu estou bem no sistema de pensamento do ego, tá? O sistema de pensamento do ego, ele é estruturado sobre a falta, a limitação e a separação. Na falta, nós temos o princípio da escassez. Na separação, nós temos a consciência de vítima. Porque algo está me acontecendo aleatoriamente. Tipo assim, caiu um paraquedista na minha rua. É mais ou menos assim que a gente vê os problemas da vida, né? Imagina que eu tô olhando aqui para fora, eu tô olhando pela janela. E aí cai um homem de paraquedas aqui, não tô dizendo que ele vai morrer, ele abre o paraquedas e ele cai aqui. Vocês concordam comigo que isso é um evento extremamente aleatório? Então é assim que nós vemos os problemas nas nossas vidas. Nós nos removemos da equação. Ai, Jaque, o meu primeiro marido me traiu, Jaque, aí foi ótimo, me separei, arranjei um segundo marido maravilhoso. Depois ele me traiu também, foi um horror, Jaque. Aí eu também me separei. Mas aí eu arranjei o terceiro marido, um homem excepcional. Mas aí, infelizmente, o meu terceiro marido, ele me traiu também. E agora eu estou muito desesperada, com medo de contrair o meu quarto matrimônio, porque seguramente o meu quarto marido me trairá. Então a pergunta que eu faria para essa pessoa seria:
qual é o elemento em comum que os seus 3 maridos têm? Jaque? Qual é o elemento comum entre os seus 3 maridos? Eu não sei, então eu vou dizer para você. O elemento comum é você. Você foi a esposa deles. Então a sua mente criou as traições. Para quê? Muito provavelmente para tentar gentilmente fazer com que você perdoasse as traições do seu pai com a sua mãe. Tá? Tá bom? Então, quando eu faço essa reflexão, eu estou praticando essa lição. Eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo. Eu estou praticando essa lição, né? Quando eu faço essa reflexão, eu estou deixando de entregar o meu poder para eventos externos e eu estou pegando o meu poder de volta. Eu sou o poder no meu mundo, o mantra de Louise Hay que eu adoro, né? Então, para a gente continuar nessa reflexão, que é fundamental para o nosso processo ascensional, a gente vai ler um texto do Amor, é a resposta do Gerald Jampolsky, um grande mestre de Um Curso em Milagres. E ele tem um trechinho aqui do livro dele que diz assim: a ilusão do papel de vítima. A maioria das pessoas sabe muito bem o que é ser rejeitado em uma relação que é muito importante para elas. Quando isso acontece normalmente, achamos que somos vítimas. Achamos que fomos enganados, ludibriados e que as outras pessoas tiraram vantagem de nós. Quem nunca passou por isso? Quem nunca levou uma puxada de tapete na vida? Podemos começar a acreditar que o amor é perigoso e potencialmente nocivo. Podemos até mesmo acabar profundamente desesperados, deprimidos, irritados, angustiados e com medo do amor. O mundo pode parecer tão incrivelmente injusto, lembrando da ferida da injustiça que a gente trabalhou no passado na jornada de cura da criança interior, que nem mesmo temos certeza se desejamos continuar vivendo nele. Muitos de nós que acreditam estar desempenhando o papel de vítima ou que acham que as coisas sempre estão saindo erradas nos relacionamentos, descobrimos que sentimos essas coisas porque desempenhamos o papel de vítima a vida inteira. Podemos até ter achado que para sobrevivermos a isso tudo, tínhamos que interpretar esse papel. Na realidade, é como se todas as experiências que tivemos ao longo da vida fossem causadas pelas coisas que estavam ocorrendo à nossa volta e que tínhamos pouca ou nenhuma escolha a fazer. O ego nos leva a crer que somos vítimas dos nossos relacionamentos, porque ao nível mais profundo, mais intenso, não nos julgamos merecedores do amor. Essa é a causa do fracasso nos relacionamentos. Ele não quer que conheçamos o grande segredo. Não é o modo com que os outros nos tratam que nos transforma em vítimas. Pelo contrário, são os nossos próprios pensamentos ao nosso próprio respeito que fazem isso. Os nossos próprios pensamentos de desamor sobre nós mesmos são o que nos magoa. Novamente, a projeção é um reflexo e não um fato. Colocamos-nos no papel de vítima sempre que rejeitamos que esses sentimentos de sermos vítimas são originários da nossa própria mente. Normalmente, preferimos relações que são perfeitos reflexos da concepção de que não somos dignos de amor. Então, moldamos e manipulamos essas relações para encaixá-las às nossas percepções internas. Quando as coisas dão errado ou quando somos rejeitados, a percepção de que somos vítimas, mais uma vez, parece estar sendo confirmada pela evidência do mundo exterior. O ciclo se perpetua quando a nossa mente fracionada, separada, nos oculta as formas com que participamos na criação desta ilusão. Quando estamos enredados no papel de vítima, geralmente pensamos: o que foi que eu fiz para merecer isso? Joguei pedra na cruz? É o que a gente pensa, né? Vivemos com a sensação de estarmos sendo enganados
e normalmente achamos que os outros estão ali para tripudiar de nós, sem percebermos que são apenas os nossos próprios pensamentos que nos aprisionam. Ao acreditarmos que o inimigo se encontra no mundo exterior, lutamos contra ele para nos libertarmos, descontando no mundo e em tudo que nele existe, duelando em nossas relações, combatendo a força superior e a nós mesmos, né? Combatendo Deus. Aí a gente começa a tentar atacar Deus com os nossos pensamentos. As relações estão destinadas ao desastre, ou pelo menos à insatisfação, enquanto projetamos o nosso papel de vítima no mundo que nos cerca. Contudo, a sensação de vítima começa a desaparecer no momento em que reconhecemos que ela é apenas uma simples projeção da nossa própria mente. Desprendemo-nos desta escravidão autoimposta quando começamos a nos responsabilizar pelos nossos pensamentos, assim como pelas nossas atitudes. Quando estamos dispostos a reconhecer que somos nós que criamos os relacionamentos negativos, somos capazes de perceber que também somos nós que podemos criar os positivos. Tudo isso começa quando decidimos abrir mão do papel de vítima. Abrir mão dessa ilusão de que algo, além dos meus próprios pensamentos, pode me ferir, para citar uma outra lição do curso, que tem tudo a ver com essa, né? Que isso é uma fantasia. Essa é uma grande fantasia de que o mundo exterior está me vitimizando. E aí eu cito a vocês o que a minha professora sempre falava. Se tá ruim, aprende. Se tá bom, aproveita. Assim é a vida. Então, se tá ruim, você aproveita. Se tá bom, você aprende. Tá? E aí, eu vou ler... eu li há uns dias atrás aquele texto Você Pode Ser um Mestre ou uma Vítima, lembra? E eu vou ler aqui um textinho pequenininho para vocês, que também tem a ver com isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Que tem tudo a ver com o que eu acabei de ler do Jampolsky, tá? Eu já li um trecho do Dr. Joshua David Stone, que é Você Pode Ser um Mestre ou uma Vítima, tá? Deve ter uns 5 dias que eu li esse texto, uma semana talvez. Eu vou ler um outro parágrafo aqui dele, do capítulo que ele fala de Um Curso em Milagres, que é sentir-se rejeitado versus aceitação. E vou lembrar um conceito do Bob Mandel, que é de Um Curso em Milagres, que é: toda rejeição é aceitação disfarçada, tá? Então vamos lá. O ego quer que você interprete o final de uma amizade ou relacionamento como uma situação em que alguém ganha e alguém perde. É o jogo de soma zero do ego, tá? Para eu ganhar, você tem que perder. Para você ganhar, eu tenho que perder. É a vaga no estacionamento do shopping, tá? Daí, há um que rejeita e um que é rejeitado. Essa não é a interpretação espiritual, então não é a interpretação correta. Porque a única interpretação correta é a interpretação espiritual. É a única. Enquanto você estiver vendo a vida com os olhos do ego, você estará vendo-a de forma equivocada, através da sua mente errada. Não há vencedores e perdedores, mas só vencedores. Se um relacionamento termina, a atitude espiritual é crer que simplesmente ele não foi criado para durar mais. Então, os dois envolvidos podem sair como vencedores. Eu estou bem e você está bem, no perdão e no amor incondicional. Então, às vezes a pessoa chega e fala para você assim: o meu casamento deu errado. Tá, mas você ficou casada há quanto tempo? Eu fiquei casada há 17 anos. Bom, durante 17 anos, de algum modo, funcionou para você, né? É aquela história que o americano fala: não vamos jogar fora o bebê junto com a água do banho. Durante 17 anos, você pôde crescer e aprender através do convívio com aquela pessoa.
chegou um momento em que a evolução possível tinha se completado. É como você fazer uma faculdade. Você vai fazer faculdade de medicina e são 6 anos de faculdade. Depois você vai fazer mais 2 anos de residência e você é um médico com uma especialidade. Depois, de repente, você vai fazer uma outra residência, de repente você vai ser um cirurgião, a sua residência vai ser maior. Mas chegou um momento que você se graduou. Não, eu tinha que ficar. O único casamento que dá certo é aquele até que a morte os separe. A única amizade que vale a pena é aquela que eu tenho há 30 anos atrás e vou ter até o dia que eu morrer. Não, gente. Infelizmente, as pessoas chegam nas nossas vidas e as pessoas partem nas nossas vidas. Ou felizmente, algumas vezes é felizmente. E é aí que o ego entra com a rigidez dele. A gente tem que deixar fluir. Como a correnteza com os pensamentos, a gente tem que deixar fluir. Vamos deixar fluir. Vamos deixar fluir. No fluir está o espírito, né? No fluir está o espírito. Vamos comparar o espírito com o elemento fogo. É possível eu conter o elemento fogo? Se eu contiver o elemento fogo, colocar uma redoma sobre ele, ele apaga, porque ele necessita do oxigênio do ar para queimar. Tá? Então, eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo. Você não é uma vítima do mundo que você vê. O momento da minha vida em que eu me senti mais vitimizada, eu demorei muito para entender o que verdadeiramente estava acontecendo. Quando depois eu vi como aquela situação se desenrolou e as bênçãos inúmeras que me foram entregues apenas por causa daquela situação, e que eu entendi que aquela situação ela só aconteceu por causa da minha rigidez, da minha dificuldade de me movimentar antes que a situação ficasse horrorosa, porque eu estava rígida, eu estava estagnada, eu estava com as minhas ideias fixas. Nossa, e eu olho em retrospecto e eu falo, nossa, eu nunca fui uma vítima, em momento nenhum. Então, tudo se resume à forma como nós vamos olhar as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. Então, lembre-se da máxima da minha professora, de Um Curso em Milagres. A vida se resume a 2 A's. Se tá bom, você aproveita. Se tá ruim, você aprende. Gente, eu era já aluna de Um Curso em Milagres adiantada, tá? Mas foi muito sofrimento. Então, é esse sofrimento, eu quero poupar você desse sofrimento aqui com esses vídeos, tá? Com essas aulas, com esse ensinamento. Repita hoje, fervorosamente. Eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo. Se algo pequeno acontecer e você se vitimizar, repita. Se algo grande acontecer e você se vitimizar, repita. Se algo grande estiver acontecendo hoje na sua vida, por exemplo, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Repita, eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo. Meu Divino Espírito Santo, por que eu estou criando escassez na minha vida? O que eu tenho que aprender com isso? Tá? E assista as lives do princípio da escassez. Tá bom, meus amores? Então, basicamente, esse era o recado que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.